Angola desde antes da sua criação pelos portugueses até a saída destes por nossa criação. Carlos Mariano Manuel, professor catedrático de Patologia, historiador e autor. Bem-vindo à RDP África. A minha primeira pergunta tem a ver com o volume 1, prefaciado por Marcolino Moco, ex-secretário executivo da CPLP e ex-primeiro-ministro de Angola, a presença chinesa em África, sobretudo em Angola, antes da chegada dos portugueses. Professor, começa tudo na etnia Han, na China e a expansão dos chineses. Esta questão que levanta não significa que houve uma sedentarização dos chineses no território que hoje é designado por República de Angola. Esta presença chinesa refere-se apenas à passagem dos navegadores chineses nas costas africanas, e como eles estão no leste, naturalmente, que passaram pela costa oriental da África e depois pela costa ocidental da África, e no território que hoje integra o país nosso, que é Angola, eles deixaram sinais escritos na zona do Ielala, ou nas pedras do Ielala, no curso inferior do Rio Congo, onde está uma barreira intransponível para o movimento ascendente do rio, onde esteve também o Diogo Cão. E essas inscrições foram sempre imperceptíveis, foram sempre ininteligíveis. Inclusivamente, os historiadores portugueses atribuíram isso a eventuais membros da expedição de Diogo Cão que não teriam sabido escrever e que deixaram esses sinais que foram sempre ininteligíveis. Posteriormente, reconheceu-se que esses sinais eram coincidentes com os que existiam numa pedra na ilha de Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde, e que correspondiam ao mandarim antigo. E dali ter-se feito a junção que essa expedição do almirante Zheng He chinês passou pelo território, pelas costas do território atual de Angola, o que demonstra que eles depois subiram o montante na costa até a ilha de Santo Antão, onde existe também uma pedra onde deixaram essas inscrições, e que na ilha de Santo Antão, em Cabo Verde, chama-se mesmo a Pedra do Letreiro, é assim que se chama, na ilha de Santo Antão. E é um monumento que é bastante apresentado aos turistas que visitam essa ilha do arquipélago de Cabo Verde. É interessante que quando eu passei por Cabo Verde e falei desse aspecto ao ex-presidente de Cabo Verde, o comandante Pedro Pires, ele sentiu-se bastante interessado no assunto, disse que não obstante ele ser de Cabo Verde, não se lembra de algum dia ter lido esse assunto. Portanto, isto enquadrou-se na circunnavegação da expedição chinesa que antecedeu as expedições marítimas portuguesas. Quantos anos antes? Creio que no mínimo meio século antes. Ou cerca de meio século antes. Fala-me um pouco do oficial chinês, o tal navegador chinês que passou. Ele tinha vários nomes, portanto é natural que na cultura chinesa que as pessoas tenham nomes, talvez, ou mudem de nomes em função, talvez, da importância que acedam na corte, mas isto correspondeu a um tempo áureo das expedições científicas chinesas, e isso está descrito porque eles recolheram elementos da fauna de vários continentes e elementos da flora de vários continentes. E estas expedições teriam levado a China para uma inserção nas relações talvez predominantes da cultura chinesa no mundo mais cedo, se esta armada chinesa não tivesse sido destruída e proibida de seguir, de continuar com essas suas expedições científicas no imperador, naturalmente chinês, do povo Han, que se seguiu ao imperador que tinha permitido que essas expedições de circunnavegação tivessem sido feitas. E houveram 2 circunnavegações. Portanto, a circunnavegação de Fernão Magalhães não foi nem a única, nem a primeira.
com elevada probabilidade, isto está documentado, foram os chineses os primeiros a fazê-lo. Professor, vamos falar dos reinos, da organização política e social e até económica que os reinos já tinham. Eu começo pelo Reino do Congo. Quando é que ele é fundado? Quem era o primeiro rei? Como é que era a organização? Como é que as pessoas viviam naquela época, antes da chegada dos colonizadores? Muito bem. Quando se fala do Congo, deve-se entender isso numa perspectiva não apenas de reino, mas numa perspectiva de império. Porque os limites das populações que estavam adstritas ao Congo iam desde o Gabão e, no mínimo, até regiões meridionais do Rio Kwanza. É interessante que quando a expedição do Manuel Cerveira Pereira, que foi o fundador de Benguela, sedentarizou-se em Benguela, muitas das autoridades gentílicas que estavam lá nessa altura, algumas delas tinham nomes em Kikongo, e isso está documentado pelos cronistas daquela altura. E importa referir que também nessa altura, no século XV, no século XVI, provavelmente os reinos cá na Europa já se pudessem identificar e delimitar-se por fronteiras físicas. Em África não era bem o critério da delimitação dos reinos por fronteiras físicas. Por esta razão é um tanto quanto, talvez, desviante perguntar-se quais eram os limites ou as fronteiras do reino tal, do reino A, do reino B. Porque o conceito de fronteiras, nessa altura, era mais um conceito demográfico do que um conceito físico. Quer dizer que o reino se estendia até onde as populações que se reviam nesse reino se estendiam. Ora, e isto levanta a questão de dar prioridade ao conceito de fronteira demográfica do que a fronteira física como tal, porque os critérios que definiam a existência de um império ou de um reino, por exemplo, em África, não eram coincidentes com os critérios que existiam cá na Europa. Um dos exemplos, por exemplo, do Império Congo é que as populações falavam a mesma língua, a língua Kikongo, que por coincidência é a língua, digamos, vernacular, minha também. E em segundo lugar, o princípio basilar do funcionamento econômico do Império era a existência da moeda, que era o zimbo. E o zimbo era recolhido na ilha, hoje a ilha de Luanda, e também nas praias do Kikombo. A praia do Kikombo fica uns quilómetros a sul do Sumbe, que antigamente chamava-se Novo Redondo. Portanto, esses dois pontos eram uma espécie de o banco emissor do rei do Congo ou do imperador do Congo. E esta moeda zimbo circulava em toda essa extensão, isto é, desde o Gabão até aos limites mais meridionais da foz do rio Kwanza. Ora, é evidente que questões que requerem provas documentais em termos de integração dos reinos que existiam nesse espaço que eu acabo de referir agora e a sua vassalagem para com o rei do Congo, cuja capital é Mbanza Congo, é evidente. Mas sem querermos, digamos, entrar num terreno especulativo, basta referir que o rei Dom Afonso I, ou o rei Mbembazinga, que foi o rei mais fecundo, o rei, tanto do ponto de vista católico como do ponto de vista da difusão da instrução no Congo, este rei assinava como tendo sido rei do Congo, da Matamba, do Ndongo, da Kisama e de além Kisama. O que significa, portanto, era um império. Era absolutamente. Portanto, esses aspectos são aspectos documentáveis, são aspectos demonstráveis, para além dos outros aspectos que eu lhe referi. Outro aspecto também importante é o seguinte, é que não se conhece nenhuma cidade em todo o território nosso, atual, que se tenha sobreposto na importância política na região, que não tenha sido Mbanza Congo. Por esta razão é que a cidade de Mbanza Congo é património mundial. Portanto, todas as outras sedes de outros reinos naturalmente existiram, mas não terão atingido
o florescimento da cultura, da importância política e econômica como atingiu Mbanza Congo. É por essa razão que os cronistas europeus, especialmente portugueses, sempre referenciaram Mbanza Congo como a capital de toda a região abaixo do Golfo da Guiné. Professor, dois reis, Ngola Quiloange e Rainha Nginga, a importância deles para a edificação desse império e também a importância dele na relação com o colonizador, quando o colonizador chega. Bom, Ngola Quiloange foi pai de Nzinga Mbandi. Ngola Quiloange, essa é a relação que existia. E Nzinga Mbandi foi irmã de Ngola Mbandi. Portanto, Ngola Mbandi foi filho de Ngola Quiloange Kassamba. E antes de Ngola Quiloange Kassamba existiram outros Ngolas. Portanto, isso foi uma dinastia que existiu na época em que os exploradores portugueses fundaram Angola. Isto é no século XVI. Estamos a falar quase no fim do século XVI. Nós já lá vamos. Vamos centrar só nos dois reis. Muito bem. O Ngola Quiloange não se notabilizou bastante na história de Angola, exceto de que foi o primeiro rei que entrou em confrontação com os conquistadores portugueses, designadamente a expedição de Paulo Dias de Novaes. Já tinha tido contacto antes com expedições mais pequenas, uma das quais do Paulo Dias de Novaes, que aliás ficou retido e talvez detido durante 6 anos em Cabaça, que era o local sede do reino de Ndongo, e depois disso foi libertado. E foi na sequência da sua libertação que ele depois voltou a Portugal, e de Portugal depois organizou a expedição que foi para conquistar o reino do Ndongo. Ora, o Ngola Quiloange teve este seu contacto prévio com os navegadores portugueses, um dos quais o Paulo Dias de Novaes, cuja história de retenção no Ndongo já referi. Em segundo lugar, depois ele naturalmente esteve em conflito armado com a expedição de Paulo Dias de Novaes, que foi para a fundação efetiva da colônia de Angola. Mas ele faleceu por volta na segunda década do século XVII, por volta de 1619. Portanto, 1619, 1623, creio. E a Rainha Nginga? A Rainha Nginga, ela primeiro, o rei Ngola Quiloange foi substituído pelo seu filho Ngola Mbandi. Portanto, depois que Ngola Mbandi pereceu, é que foi substituído pela irmã, que foi Ngola Nginga. E antes disso, ela tinha estado ao serviço do irmão para estabelecer contactos de pacificação com os representantes em Luanda, desta feita já os integrantes da expedição de Paulo Dias de Novaes, e na realidade quem mais deu trabalho a Paulo Dias de Novaes foi a Rainha Nzinga Mbandi. E esta rainha guerreou-se com a expedição de Paulo Dias de Novaes e também com os sucessores de Paulo Dias de Novaes, até que foram assinadas as pazes e ela viveu, digamos, em paz com os portugueses. Ela não se finou em combate com os portugueses, não. Ela viveu em paz. Estávamos em que data histórica? Estamos a falar agora por volta... Porque ela faleceu no dia 17 de dezembro de 1663. 2 anos antes da Batalha de Ambuila. 2 anos antes da Batalha de Ambuila. Portanto, quando a Batalha de Ambuila ocorreu, a Rainha Nzinga Mbandi já não vivia. E ela também finou-se num contexto de relações harmónicas com os portugueses, ao ponto da Igreja Católica, cerca de 2 anos antes de ela ter falecido, ter promovido o casamento dela. Ela chegou a ser batizada? Tinha sido batizada muito antes, quando ela tinha cumprido uma missão do irmão dela, uma missão diplomática a Luanda, para promover a paz entre as autoridades que estavam em Luanda e as autoridades, digamos, nativas que estavam em Cabaça. E foi nessa altura que
ela foi batizada em Luanda e foi-lhe concedido o nome católico de Ana de Sousa. Vamos para o segundo volume, prefácio de Onofre dos Santos, juiz jubilado do Tribunal Constitucional de Angola, que esteve no lançamento aqui do terceiro volume e que escreve, como o professor diz bem, para todos os volumes. De certa forma, o prefácio é abrangente, não é só para um volume em que Onofre dos Santos aparece. Como é que foi feito o povoamento da África subsaariana pelas potências que foram entrando suavemente e foram povoando a África subsaariana? Esse processo começa aonde e como é que ele depois ocorreu? A expedição de Paulo Dias de Novaes não refere que tenha incluído mulheres. Não refere isso. Porque o mais provável é que não tenham existido mesmo mulheres. E também não há referência na carta de doação que o rei Dom Sebastião lhe tinha entregue para que ele pudesse fundar Angola, que a expedição integrasse mulheres. Portanto, aquilo era uma expedição de conquista pela guerra, como naquela altura era normal, e porque era uma combinação, digamos, uma conjunção dos poderes religiosos e dos poderes seculares, porque, em particular, a ordem da Companhia de Jesus, que são os jesuítas, tinham recebido em 1540 a bula papal que lhes permitia funcionar, digamos, como uma ordem reconhecida pelo Papa na Igreja Católica. E a empreitada deles era evangelizar o maior número possível de populações no mundo. E, portanto, no século XVI, em particular, a difusão do cristianismo esteve mais a cargo desta ordem religiosa. Estamos a falar... Os jesuítas ainda estão em Angola. Os jesuítas estão. Aliás, o Papa que nós temos hoje é o primeiro Papa da Igreja Católica que é jesuíta. Ora, para dizer que os religiosos precisavam dos poderes seculares para a conquista e os poderes seculares precisavam dos religiosos para amenizar a relação entre os nativos e os forasteiros. De tal forma que, na realidade, durante o período da conquista, não se pode dizer que o objetivo principal tivesse sido o povoamento. Não. O objetivo principal tinha sido conquista, ocupação de território, amenizar as relações nativas dos nativos e dos forasteiros. E só depois de ter havido, digamos, um espaço assegurado, com a segurança, digamos, segura, é que começaram a surgir, digamos, pessoas do sexo feminino, famílias especialmente degredados. Portanto, Angola foi durante muito tempo, tem graça, até o século XX, até o princípio do século, até as 3 primeiras décadas do século XX, foi uma colônia de degredados. Isto é, de pessoas que eram aqui julgadas, que eram condenadas ao degredo. Para lá. Exato. E muitas dessas pessoas iam com as suas famílias, iam com as esposas, etc, etc. Bom, outro aspecto importante é que a economia de Angola, desde a altura da fundação da colónia até o princípio da segunda metade do século XIX, portanto, é uma economia que esteve baseada no tráfico de escravizados. Ora, não se dava muito e da recolha de produtos silvestres, como é o caso da borracha, como é o caso, mas da urzela, da cera e também da recolha do marfim. Era fonte de receita. Naturalmente. Era a riqueza. Era a riqueza. Era a riqueza. Mas, fundamentalmente, era o tráfico de escravizados. Ora, o que significava que a agricultura não desempenhava algum papel relevante nessa altura. Ora, e essa atividade de tráfico de escravizados e os negócios eram até feitos fora de Angola, porque os pagamentos eram feitos fora de Angola, não requeria, na realidade, que as famílias fossem para Angola e para a colónia. Porque mesmo os militares, os funcionários públicos que iam lá servir o reino de cá, iam servir em comissão de serviço. Portanto, não era a perspectiva real
de povoar Angola. Era uma perspectiva de realizar-se negócios. Ora, foi depois que se determinou a extinção da escravatura, primeiro desde o Congresso de Viena, 1814-1815, depois o Marquês de Sá da Bandeira que determinou em 1836, embora o tivesse feito para entrar em vigor efetivo 20 anos depois, portanto até 20 anos a escravatura ainda, o tráfico ainda poderia continuar. Exato. Ora, foi depois nessa altura em que, tendo deixado de haver a economia baseada na escravização, no tráfico de escravos, que foi necessário abrir um novo ciclo económico. Esse novo ciclo económico baseava-se na economia agrária. E nessa economia agrária, portanto, começaram a surgir as companhias majestáticas, começaram a surgir as grandes herdades. Ora, isso já obrigava a sedentarização da população europeia. É assim que deve ter ouvido falar da Companhia Nacional de Cabinda, ouviu falar daquelas companhias do Kwanza Sul, cafeícolas. Portanto, a origem dele, e mesmo ali próximo de Luanda, na várzea do Rio Dande, naquela baixa do Rio Dande, próximo do Cachito, aliás é assim que nasceu o Cachito. Portanto, ali no Cachito era a zona da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Sim, a cana-de-açúcar, e inicialmente o objetivo não era produzir açúcar, o objetivo era produzir aguardente da cana-de-açúcar, porque era que mais lucro dava a produção, digamos, da aguardente proveniente da cana-de-açúcar. Ora, então, esta fase de valorização económica de Angola, com base na atividade agrária, já requeria a existência de diretores das fazendas, de diretores dessas grandes empresas. Ora, e naturalmente, eles não ficavam lá sem, digamos, constituírem famílias. E assim também começaram a nascer, naturalmente, as primeiras famílias lá, os primeiros descendentes lá, não só. E a própria administração colonial e o próprio ensino começou, digamos, a ocupar-se das famílias que já multiplicavam-se nessa altura, que se constituíam e que se multiplicavam nessa altura. Então, povoamento verdadeiramente dito, vamos dizer que começou praticamente na segunda metade do século XIX. E melhor ainda depois da realização da Conferência de Berlim sobre a África. Já lá vamos, vou passar para o terceiro volume. Cornélio Calei, ex-secretário de Estado da Cultura, homem de cultura de Angola. Prefacei esse terceiro volume também de forma abrangente. Sim. Importa referir os prefaciadores desta história de Angola, 3 volumes. Sim. Capítulo 19, Segunda Guerra Mundial e os seus efeitos. Diz, na nota que eu tirei, o desfavorável contexto internacional pós-Segunda Guerra Mundial. Na Guerra Mundial para a manutenção do colonialismo, efeitos da Conferência de Berlim sobre a África nas diásporas. Eu queria começar pela manutenção dos colonialismos e depois a Conferência de Berlim, que tem dados interessantes sobre isso. O fim da Segunda Guerra Mundial criou, em primeiro lugar, uma hegemonia dos americanos, que é uma nação, por si só, que se libertou de uma outra nação colonizadora. E os Estados Unidos é uma nação que se formou independentizando-se da nação que colonizou esse território. É a Inglaterra de um lado e é a França do outro lado. Ora, e foram as diásporas, digamos, dos ingleses, sobretudo, e de outros países da Europa, que acabaram depois por proclamar a independência da América, creio que em 1776. Ora, acho que é no dia 26 de julho, não? De 1776. 14 de julho é a França, 26 de julho creio que é a América, creio, para esses lados. Ora, os americanos, naturalmente, começaram como anãos no cenário internacional, mas por intermédio da participação deles na Primeira Guerra Mundial, depois da participação na Segunda Guerra Mundial, eles assumiram um peso significativo na política mundial. E um dos aspectos em que se exprimiu este peso deles foi o facto de eles terem representado sempre o ponto de vista de que todos os territórios não governados por populações nativas deveriam receber a sua independência. Portanto, os americanos representaram sempre. Porque lhes convinha, naturalmente. E no caso de Angola lhes convinha muito mais, porque Angola depois, naturalmente, começou a demonstrar que tinha
muitas riquezas no subsolo, e os americanos, de certeza, que não queriam estar dependentes da autorização de Lisboa para que eles pudessem ter acesso à exploração dessas riquezas em Angola. Eles pretendiam relacionar-se diretamente com alguma autoridade que estivesse em Angola, naturalmente independente. Ora, para dizer então que depois da Segunda Guerra Mundial, a manutenção, digamos, de colónias das nações europeias começou a ser questionada. Primeiro na Conferência de Bandung, na Indonésia, em 1955, e depois seguiram-se, a partir de 1960, sobretudo em junho, quando se tornou independente, a maior colónia de um país, digamos, europeu em África, que era a Bélgica, que era a República Democrática do Congo, não é? Portanto, os belgas concederam a independência no dia 30 de junho de 1960 ao Congo. É interessante também esse aspecto relacionado com a formação do próprio Congo, mas provavelmente ainda possamos vir a falar sobre isso. Abordar isso. Sim, sim. Portanto, depois vieram as independências das antigas colónias francesas, das colónias da colónia belga. E também das colónias que os alemães tinham tido antes do fim da Primeira Guerra Mundial e que estavam sob mandato de outras nações europeias, ou sobretudo europeias, porque a Namíbia estava sob mandato da África do Sul. Depois também as independências das colónias inglesas. Portanto, o único país, a única nação europeia que não aderiu a esse processo da concessão das independências foi Portugal. E Portugal estava contra a corrente histórica nessa altura. Centramos na Conferência de Berlim, professor. Sim. Ela dividiu o continente quando os impérios, de outra forma, projetavam as nações dentro da África. Foi possível dividir, a partir daí criaram-se imensos problemas. Até que ponto é que a Conferência de Berlim nos traz até esta realidade que nós temos hoje, dos conflitos internos em África e da necessidade de povos estarem divididos por um rio de água. Todos os problemas que nós vivemos hoje, enfim, começam na Conferência de Berlim. Que importância é que ela teve para o continente africano? Foi muito importante pelas razões que a seguir procuro elucidar. Primeiro, a agenda da Conferência de Berlim sobre a África não tinha nenhum ponto que tivesse como finalidade o estabelecimento de fronteiras entre regiões colonizadas pelos europeus. Portanto, o Sr. Otto von Bismarck, que era o chanceler da Alemanha nessa altura, ele exprimiu isso claramente, que não é o objetivo da nossa reunião, da nossa conferência, em desenharmos já as fronteiras das nossas colónias em África. Este assunto ficou para ser tratado depois da Conferência de Berlim, portanto, imediatamente depois, em negociações bilaterais entre nações europeias que tivessem colónias próximas umas das outras. É assim que Portugal teve que negociar com a França o estabelecimento das fronteiras na parte norte de Cabinda com o Congo-Brazzaville. É assim que Portugal teve que negociar com a Bélgica para o estabelecimento da fronteira norte de Angola, desde a margem esquerda do Rio Congo até, digamos, ao Luau. Ali, portanto, deve ser a maior fronteira que existe entre dois países africanos, entre Angola e a República Democrática do Congo. E depois foi necessário Portugal negociar com os ingleses para estabelecer a fronteira entre a Zâmbia, que naquela altura se chamava a Rodésia do Norte, e, naturalmente, e Angola. E depois, no sul, Portugal teve que negociar com os alemães. Nós estamos a falar do período imediato à Conferência de Berlim sobre a África, para o estabelecimento da fronteira na parte sul de Angola com a Namíbia. É muito interessante isso. Portanto, os alemães estabeleceram a fronteira norte deles, no território que eles chamavam Sudoeste Africano, que hoje se chama Namíbia. Exato. Com a nossa fronteira sul atual, portanto, tiveram que negociar com os portugueses. Estamos a falar da fronteira atual Namibe, quando Cubango, Cunene. Absolutamente.
absolutamente. Portanto, isso foi estabelecido bilateralmente, como estava previsto. Não foi no decurso da Conferência de Berlim, não, foi depois, porque a Conferência de Berlim não tratou do estabelecimento de fronteira. Antes, pelo contrário, saiu uma resolução, uma deliberação que esse assunto devia ser tratado a posteriori, logo depois. É evidente que fica claro, porque as nações europeias mais fortes poderiam assim sobrepor-se sobre Portugal, por exemplo, que é uma nação que, embora tivesse começado com as expedições marítimas, mas na altura não tinha potência na Europa, nem potência guerreira, nem potência financeira. Né? Ora, e Portugal, na realidade, sofreu bastante com esta, entre aspas, com este nanismo político, com este nanismo económico. É que os alemães sempre tiveram cobiça sobre Angola. E antes da Primeira Guerra Mundial, chegaram a realizar conversações discretas e interpelar os ingleses se não poderiam encontrar algum contexto internacional que fizesse com que Portugal, digamos, renunciasse, no mínimo, à sua continuação em Angola e em Moçambique. O problema é que os ingleses que estavam abaixo do Rio Orange, que é a fronteira entre a Namíbia e a África do Sul, eles também, naturalmente, entraram em combates contra os alemães. E esses tiveram muitos êxitos, ao ponto de terem entrado dentro do território hoje namibiano, naquele tempo sul-africano. Sul-africano não, do sudoeste africano. Portanto, os sul-africanos, naquela altura, a União Sul-Africana, ocupou muito do território do sul, da atual Namíbia, por decorrência dos combates com os alemães que lá estavam. Professor, entramos na gênese dos movimentos de libertação em Angola. Vou começar pelo MPLA, movimento que toda a gente abraçou no centro-norte, não é? Depois a FNLA no norte e a UNITA mais a sul. Como é que o MPLA nasce? Bom, nasce em Luanda como junção, esta é a versão oficial, como junção de várias organizações políticas, algumas que convergiram entre si, ou que fundiram-se entre si. Organizações políticas que estavam baseadas em Luanda e que, devido ao facto de 1957 a polícia política do Estado Novo se ter estendido até as colónias, em particular em Angola e na capital de Angola, em Luanda, portanto obrigava com que essas organizações políticas temessem pela segurança dos seus membros e por essa razão tinham que funcionar num ambiente de clandestinidade. E provavelmente esse ambiente de clandestinidade permitia também com que as organizações em si não se conheciam entre as outras. Mas foi neste fervilhar de atividades que permitissem a mudança do status quo que se vivia, que surgiu o intelectual, o Viriato da Cruz, cujo pai era português, comerciante, na cidade de Porto Ambuim, portanto próximo da cidade de Sum, que escreveu um manifesto. E esse manifesto político, com o qual ele pretendia entusiasmar as pessoas, esclarecer as pessoas de como é que se deveriam organizar melhor para contrariarem a ação, digamos, das autoridades coloniais. E este manifesto foi escrito a lápis e tem uma expressão nesse manifesto que diz que é necessário que se organize, mais ou menos assim. Portanto, é necessário que se organize, mas depois vem a expressão um amplo movimento popular de libertação de Angola. Portanto, essa expressão é que está no manifesto. Amplo movimento popular de libertação de Angola. Ora, oficialmente se atribui a este manifesto e a essa expressão, amplo movimento popular de libertação de Angola, a origem da designação do MPLA. Sem o amplo, porque o M é o movimento, o P é o popular,
O L é a libertação e o A é Angola. Há controvérsia se, na realidade, nessa altura, em 1956, já se tinha pensado na existência de um MPLA, ou se, na realidade, o MPLA só surgiu praticamente no início da década de 60, após muitas atividades da polícia política fez em Luanda com o aprisionamento de funcionários, sobretudo entre enfermeiros e outros funcionários nativos que cada vez mais se mostravam não satisfeitos com o estado das coisas. E então, depois também com a chegada, como já formado médico, do primeiro presidente de Angola, que é o Dr. António Agostinho Neto. Dr. António Agostinho Neto. Portanto, ele chegou em 1959, em dezembro de 59. 3 anos depois da fundação, do início do processo político que conduziu ao MPLA. Sim. Portanto, ele lá chegou e em 1960 que é assinalado, sobretudo em livros publicados por outros dirigentes, digamos, séniores de Angola, do MPLA, que em 1960 é quando começou a vulgarizar-se mais essa designação de MPLA. Provavelmente não, trazida mesmo, ou proposta mesmo pelo presidente Agostinho Neto. Mas depois, ele em junho foi detido pela polícia política devido às atividades nacionalistas que ele levava a cabo, como médico já, porque ele atraía muitas pessoas, alguns amigos deles de juventude, etc., e aos quais ele certamente informava da necessidade de engajarem-se para a extinção do colonialismo, exato. E então diz-se com frequência que foi nessa altura, em 1960, que começou-se a falar mais do MPLA como sigla de uma organização política, que depois ele mesmo veio a tornar-se presidente do MPLA em dezembro de 1962, depois que ele deixou Portugal e evadiu-se primeiro para Marrocos e depois de Marrocos para o Congo Democrático, portanto em Kinshasa, que naquela altura chamava-se Leopoldville. A UPA-FNLA, portanto, primeiro a UPA, depois a Frente Nacional de Libertação de Angola. Nasce no Norte, apoiada por quem? Qual é a gênese da UPA? Ela, na realidade, não nasceu como uma organização no Norte de Angola. Ela nasceu entre os elementos da diáspora, mais influentes na diáspora de Angola, que residia na República Democrática do Congo. E, sobretudo, porque muitas populações da parte norte de Angola, em particular do atual território da província do Zaire, elas, como tinham familiares do outro lado da fronteira, isto é, no território que depois da Conferência de Berlim passou a chamar-se Estado Livre do Congo, e depois a colônia dos belgas, que é o Congo Leopoldville. Portanto, havia uma grande diáspora de cidadãos angolanos provenientes da província do Zaire, cuja capital é em Banzacongo, como é do seu conhecimento, que estavam em Matadi, que é o porto fluvial do Congo, e em Kinshasa. E naquelas localidades, naturalmente, entre Matadi e Kinshasa. Ora, e era natural que essas pessoas se organizassem numa perspectiva de combaterem o colonialismo em Angola. E foi assim que eles formaram a UPA em 1954. Primeiro a UPNA, portanto, a União das Populações do Norte de Angola. E depois, em 1959, o sobrinho de um dos líderes da UPNA, que é o Sr. Olden Roberto, foi indigitado para deslocar-se a Uganda, que já era um país independente, e estabelecer-se contactos com, digamos, centros de influência e intelectuais e líderes africanos e também de alguns países centro-americanos, como é o Haiti, por exemplo,
para que a organização, que era a UPNA, pudesse ter uma maior permeabilidade nos círculos internacionais e pudesse receber apoio. Foi assim que, no Ghana, em Accra, o senhor Olden Roberto foi recomendado que mudasse a designação da organização, que não se tratasse apenas de UPNA, porque assim estariam eles a pugnar apenas pela libertação do norte de Angola, mas que passasse a chamar-se UPA, portanto, União das Populações de Angola. E foi assim que se converteu então a UPNA em UPA. E depois, em 1962, já depois do desencadeamento da insurreição em março de 1961, a UPA, à UPA associaram-se outras organizações políticas, uma das quais, de maior relevância, foi o PDA, portanto, Partido Democrático de Angola, também do norte de Angola. E esta união é que deu a Frente Nacional de Libertação de Angola, porque a frente, digamos, era o objetivo principal em todas as organizações políticas que se constituíssem numa frente. Veja que a perspectiva do Viriato da Cruz é que se tratasse de um amplo movimento popular de libertação de Angola, enquanto que na perspectiva dos dirigentes da UPA é que se constituísse uma frente. E uma frente é a mesma coisa que um amplo movimento. Exato. E foi assim. E tem graça que dos subscritores da formação da Constituição da FNLA, um deles foi, mais tarde, criador da UNITA, que foi o Dr. Jonas Malha Savimbi. Vamos entrar na UNITA. Ela nasce no sul de Angola, mesmo? Ou... Eu acho que ela nasce na Zâmbia. Na Zâmbia. Uma vez mais também com a diáspora dos angolanos que estavam na parte sudeste da Zâmbia. do Congo e na parte ocidental da Zâmbia. Portanto, nasce aí a UNITA. Nasce aí. Eram associações, sobretudo de angolanos provenientes da região do Chokwe, do Chokwe. O Reino Lunda. Exato, do Reino Lunda. E foram alguns dos dirigentes dessas associações que, enquadrados pelo fundador do movimento, da UNITA, constituíram então a União Nacional para a Independência Total de Angola. Estávamos em que ano? Em 66. Portanto, a UNITA foi o movimento de libertação de Angola que foi o último a constituir-se. E o fundador desse movimento, o cofundador desse movimento, dito que é o Dr. Savimbi, já tinha sido antes ministro dos Negócios Estrangeiros do governo constituído pela FNLA. E depois, naturalmente, foi constituir um movimento seu que, numa perspectiva até sociológica, é entendível, que deu, então, a constituição da UNITA. Diz aqui no capítulo 28 a poutraída severa distócia da independência de Angola. Eu queria que me traduzisse isso por uma linguagem mais simples. Poutraída é uma coisa muito prolongada. Distócia é um termo médico que significa um parto difícil. Portanto, uma distócia. Por que foi um parto difícil e por que acabou da forma que acabou? Bom, isto já é algo que faz parte da nossa história contemporânea, que as gerações... assim, de uma forma muito sucinta. Porque ela foi a expressão da confrontação internacional que existia no tempo da Guerra Fria. Isto é, os movimentos de libertação nacional, em particular a FNLA e o MPLA, eram apoiados por campos diferentes das potências que se confrontavam no âmbito da Guerra Fria. Então, tudo isso teve influência no nosso processo. Determinante. Foi determinante isso. Isto foi absolutamente determinante. De um lado, o bloco
comunista com a Rússia, Absolutamente. a antiga União Soviética, Absolutamente. a América e o Ocidente do outro lado. Absolutamente. E Angola converteu-se num terreno de confrontação entre os dois blocos e as organizações políticas eram, digamos, uma espécie de os braços executores das estratégias políticas mundiais que eram desenhadas nas chancelarias principais dos países que constituíam um bloco e o outro bloco. Mas também havia interesse nas riquezas do país. Sim, certamente. Os blocos não se confrontavam apenas pelo poder. Mesmo o poder significava algum benefício. O poder significava porque o Bloco do Leste tinha que pugnar pela consolidação da economia. Existia naquela altura o Conselho de Ajuda Mútua Económica, é o CAM, que constituía, no qual estavam, digamos, integrados todos os países com a via pretensa de desenvolvimento socialista e comunista, com exceção da China, naturalmente. Mas desde Cuba, desde Polónia, desde a Bulgária, desde a Roménia, todos eles, portanto, funcionavam do ponto de vista de relacionamento económico no quadro da existência desse CAM. Agora, do ponto de vista do Ocidente, naturalmente existiam as relações económicas no quadro das estruturas anteriores à União Europeia cá, e, bom, existia a NATO e continua a existir a NATO. Portanto, era uma confrontação que tinha objetivos de poder, de influência, de geopolítica, economia, etc, etc. Creio que é legítimo dizer-se que a parte mais fraca das forças em confrontação eram os movimentos de libertação. Portanto, os movimentos de libertação praticamente tinham que equacionar as estratégias, digamos, determinadas por essas chancelarias, porque não eram autônomos, completamente não eram autônomos, porque tinham que ser financiadas, tinham que ser municiadas, tinham que ser protegidas do ponto de vista de relações internacionais. Portanto, este é o ambiente que existiu nessa altura. Diz aqui no título, até a saída dos portugueses por nossa criação. Foi um momento de abandono da administração pública, quadros da administração pública portuguesa e mesmo angolanos. Foi a saída o êxodo desses quadros também um dos fatores para cairmos na situação em que caímos depois da independência? Bom, há uma relação, de facto, mas não é uma relação linear apenas. É preciso ver a questão numa perspectiva mais ampla. E eu tive a oportunidade de me referir isso da palestra que eu proferi no Padrão de Descobrimentos. O problema das independências ao nível mundial e, sobretudo, nesta parte do hemisfério ocidental, onde temos a África e a América. Se virmos na América, o poder foi transferido para as diásporas da Europa. Não foi para os nativos da América, foi para as diásporas da Europa. Consequentemente, o processo histórico das independências foi diferente. Não foram. Agora, me parece que, tirando, não é a Colômbia, um outro estado. Honduras? Não. Colômbia? Não é importante, depois vamos referir a isso. Portanto, todas as nações americanas sempre tiveram como presidentes representantes das diásporas. Portanto, de descendentes dos antigos colonizadores. Enquanto que em África o processo foi completamente diferente. Foram os nativos dos respectivos territórios a assumir o poder. Quer dizer que as diásporas sentiram-se inseguras, sentiram-se hostilizadas. E a consequência disso, para além de outros detalhes, né? A consequência disso é que na América as diásporas não empreenderam o êxodo.
Em África, as diásporas empreenderam o êxodo. Foi assim na Argélia, foi assim no Congo Democrático, foi assim no Uganda, Em Angola? foi assim em Angola, foi assim em Moçambique, foi assim na Guiné-Bissau. Portanto, esta é a diferença dos processos. Só um parênteses. Não foi assim? Foi. A história ajuda-nos a compreender o presente, o passado e o futuro. Qual é a ideia que tem sobre o futuro de Angola? Passado depois desta viagem que nós fizemos histórica pelos 3 volumes, qual é a perspectiva de futuro do país, Angola, hoje, nos dias de hoje? É necessário mobilizar todas as forças no sentido de fortalecer a unidade nacional. Esse é o primeiro aspecto. Porque nunca existiu nação angolana. Os portugueses criaram um território ao qual deram o nome de Angola. Mas dentro desse território ficaram congregados vários povos com identidade cultural própria. É preciso uni-los. É preciso que se promova uma verdadeira nação, que nunca existiu antes. Aqui em Portugal os Estados são Estados-nação. Os portugueses são só portugueses, não são mais nada. Os franceses também são só franceses. Os alemães são só alemães. Sim. São a nação alemã. No caso de Angola, isso não acontece. Não. Nós temos povos diferentes que ficaram congregados num território grande. Então é preciso construir essa nação. Esse sentido de identidade nacional. Absolutamente. Vai ser fundamental. Não vai ser, é fundamental. É fundamental. Sim. Portanto, é necessário que se adotem formas de governar o país que permitam com que o que estiver no dirico se sinta tão angolano como quem estiver em Cabinda ou em Luanda. Em Cabinda. Como quem estiver no Luau. Portanto, que não se lhe dê oportunidades para ele pensar quem está em Luanda está a ser mais beneficiado do que eu, pelo simples facto de que ele está em Luanda e eu estou aqui no dirico. Então é necessário que se vele pela unidade nacional. Fundamental. E dissuadir todas as práticas que possam sugerir uma debilitação dessa unidade nacional. E depois, naturalmente, ser-se corajoso o suficiente para se empreender a construção de uma verdadeira nação. Uma verdadeira nação. O que nós nunca fomos, porque nunca existiu nação angolana. Pelo processo histórico por que nós passamos, fica claro que nunca existiu nação angolana. Não é isso? Portanto, existiram um conjunto de povos que ficaram congregados num território, que os portugueses deram o nome de Angola, e que nós, quando ascendemos à independência, também retomamos que se chamasse Angola. Está tudo bem até aqui, está tudo bem. Mas então, este processo de libertação tem que continuar no sentido de promovermos a unidade. Porque antes da independência, a nossa nação era a nação portuguesa. Não havia nação angolana. Não é verdade isso? Temos que construir a nação angolana com base na unidade nacional. É este o desafio que nós temos. Se nós fraquejarmos nisso, vão surgir sempre obstáculos, tensões de centrífugas, digamos. Não centrípetas, mas centrífugas. Exato. Professor Carlos Mariano Manuel, um agradecimento enorme da RDP África por ter vindo à grande entrevista. Falamos sobre a história de Angola, volume 1, Angola desde antes da sua criação pelos portugueses até a saída destes por nossa criação. Carlos Manuel Mariano é professor catedrático de Patologia, historiador e autor. Prefácio de Marcolino Moco, Onofre dos Santos e Cornélio Calei. Bem-vindo, um abraço grande e voltamos a estar juntos brevemente. Eu agradeço. Foram apenas alguns excertos que eu referi que constam desta humilde obra com a qual pretendo contribuir para a unidade nacional, baseada no conhecimento da nossa história. Já não estamos a gravar, ela vai ser traduzida, já está traduzida, como é que vai ser o processo de tradução para outras línguas? Isto já é um problema económico, que é com ele. Tem que servir para...